fazer uma sugestão aqui para todos de colocar em cima no Speaker View, que facilita assistir, porque esse ambiente colmeia, com tantos participantes, às vezes fica mais difícil de ver as exposições. Luiz. Ô, professor. O procurador-geral se chama Francisco Malaquias de Almeida Júnior? Ele mesmo, ele mesmo. Ele mesmo, está desde o da gestão aqui. Tá ótimo. Não, só para fazer um... Tá bom, então. Só para fazer, para cumprimentá-lo, né? Ok. Acho que a gente já pode começar, né? Eu vou fazer uma apresentação breve e a gente já inicia. Bom, um excelente dia a todos, é um prazer estar aqui. Nós vamos iniciar o Congresso Processo Civil e Novas Tecnologias, é um evento promovido pela Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, em parceria com a Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. O evento tem por objetivo central descortinar alguns dos temas atuais ligados, né, aos impactos das novas tecnologias, principalmente no âmbito do direito processual civil. Nós vivemos um ambiente, um momento extremamente disruptivo. Isso foi acelerado, né, pelo processo pandêmico e, de fato, nós temos uma modificação estrutural, né, em alguns dos institutos processuais fundamentais em razão dos influxos das novas tecnologias. E não é uma mudança e uma alteração meramente de ordem instrumental, mas de ordem substancial, porque a forma como lidamos, como tratamos, né, com as novas tecnologias mudam e alteram a dinâmica processual de uma forma intensa. E por isso nós temos o prazer de contar com palestrantes mais do que renomados, né? Os nossos conferencistas da abertura dispensam qualquer tipo de apresentação, né? São grandes nomes do direito processual e também, né, estudam profundamente os impactos das novas tecnologias no direito, e eu fico extremamente grato e feliz por tê-los aqui nesse momento especial. Aproveito para saudar o nosso Procurador-Geral do Estado, doutor Francisco Malaquias, que possibilitou a realização do evento, que é sempre um entusiasta da discussão de novas temáticas, principalmente porque ele tem me dado carta branca à frente do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado, para que a gente possa dialogar abertamente, inclusive com a comunidade jurídica, sobre temas de alta relevância e de alta indagação. Isso proporciona uma ampliação do debate e favorece também o aprimoramento dos institutos centrais. Então, agradeço muito ao doutor Francisco Malaquias, ao atual presidente da ANEP, doutor Adonias, e ao antigo presidente da ANEP, né, grande amigo Pedro Henrique, que viabilizou, né, a parceria da ANEP para este evento. Agradeço muito a ANEP, que tem feito um trabalho destacado para o aprimoramento do direito processual, assim como também o Instituto Brasileiro de Direito Processual, duas instituições que têm a honra de integrar. Bom, sem mais delongas, o nosso primeiro conferencista de hoje é o professor Paulo Lucon, livre docente, doutor, mestre pela USP, professor da mesma instituição na graduação e na pós-graduação. É o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, né, e nós temos a honra de contar com a sua participação, com a sua palestra nesse momento, na abertura do evento, juntamente com o professor Dierle, que falará logo em seguida, os dois grandes amigos, grandes processualistas. Dierle, que é
doutor em Direito Processual, né, professor da PUC, da UFMG, os dois, como eu disse, grandes estudiosos da temática e que já vão lançar luzes aí sobre essa perspectiva, né, e essa interação entre processo civil e novas tecnologias. Eu espero que todos aproveitem o evento, né? Nós teremos a conferência de abertura agora com as 2 palestras e retornaremos às 15 horas com os demais painéis. Muito obrigado a todos e eu passo já a palavra para o professor Paulo Lucon. Muito obrigado. Só ligar o microfone, professor. Olá a todas, olá a todos. É um imenso prazer estar aqui na web, podendo compartilhar com todos um pouco do que passei a estudar a respeito desse recente assunto das novas tecnologias e o impacto no direito e no processo. Inicialmente, agradecer o honroso convite do Procurador de Estado do Alagoas, Dr. Luiz Vale, que está conduzindo com excelência o Centro de Estudos da Procuradoria. Agradecer também a todos os procuradores, procuradoras, na pessoa do Procurador-Geral, Dr. Francisco Malaquias de Almeida Júnior. Também dizer da alegria de saber que a ANEP, a Associação do Norte e Nordeste do Processo, vem colaborando com as entidades de todos os estados que compõem o Norte e o Nordeste, e também parabenizar o meu querido amigo Adonias pelo trabalho. E eu, como presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, sempre incentivei a formação de institutos, associações representativas de estados, de regiões, e a ANEP vem desenvolvendo um trabalho muito importante para a divulgação. Assim como no âmbito da Iberoamérica existe o Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, assim como mundialmente existe a Associação Internacional de Processo, que também vem divulgando conhecimento para todo mundo. Quero também dizer que é uma satisfação imensa estar aqui com o meu querido amigo Dierle, que vem também se dedicando ao tema, um professor que tem em seus escritos extrema profundidade, e fico sempre honrado de dividir a mesa de trabalhos com o querido Dierle. E quero também dizer a todos que essa nossa parceria, assim, que é uma amizade que também transcende aí a parte de estudos, mas já vem redundando em trabalhos, não é, acadêmicos. Eu quero fazer referência a esse livro aqui, não é, Inteligência Artificial e Direito Processual, que eu e Dierle coordenamos, um livro bem interessante sobre os impactos da virada tecnológica no direito processual. E essa ideia de me dedicar a esse tema já surgiu há alguns anos, né? E no ano de 2019, eu montei uma matéria no curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e como o tema era desafiador e era transversal, ou seja, abarcava várias disciplinas do conhecimento jurídico, eu resolvi convidar 2 queridos amigos e professores, o professor associado Juliano Maranhão, do Departamento de Filosofia, que vem se dedicando também a esse estudo, o professor Otávio, querido professor Otávio, que está no Conselho Nacional do Ministério Público, do Departamento de Direito Civil. Ali também surgiu um trabalho que virou um livro publicado pela Thomson Reuters, Direito, Processo e Tecnologia, né? Então, nós temos visto aí muitos trabalhos surgindo, que é muito bom, e o que mostra a preocupação dos doutrinadores de todo o país em produzir conhecimento, em divulgar o conhecimento, a fim de que tenhamos sempre dias melhores. E com todo esse problema decorrente da pandemia, agora passamos a ter uma realidade diversa, e essa realidade, mesmo que tudo se solucione num tempo que esperamos que seja breve, teremos aí
Então, uma continuação daquilo que temos assistido, que é essa aproximação dos professores que estavam restritos às suas universidades, às suas faculdades, e que agora podem falar para todo o país. Então, esse momento disruptivo teve esse aspecto extremamente positivo, e aqui quero ressaltar a todos esse aspecto que é importante para a difusão do conhecimento. E quando nós estamos falando de tecnologia, há necessidade de sempre um aperfeiçoamento constante. E esse primeiro passo dado aqui no Brasil de maneira assim bem, digamos, incisiva, partiu dos tribunais superiores. Embora em todos os estados da federação nós já conseguíssemos verificar uma tendência aí à digitalização, a processos eletrônicos, com a Justiça Federal fazendo um processo prevalentemente, unicamente eletrônico nos juizados especiais federais, algumas comarcas, alguns foros também desenvolvendo o processo eletrônico, e em breve teremos uma realidade que esperamos que seja nacional, e para isso há necessidade de termos essa tecnologia espalhada em todo o país para que isso possa ser acessível a toda a população brasileira. E no Supremo Tribunal Federal, quando se fala em inteligência artificial dos tribunais superiores, é preciso lembrar do sistema Victor, não é? Em 2018, o Supremo Tribunal Federal passou a utilizar o programa de inteligência artificial, cujo objetivo era aumentar a eficiência e a velocidade da avaliação dos processos que chegam à corte, não é? Inclusive, isso foi destacado pela ministra Carmen Lúcia, quando anunciou o funcionamento do projeto Victor de inteligência artificial no dia 30 de agosto de 2018. E esse nome Victor vem a homenagear o ministro Vitor Nunes Leal, cujo nome dá à Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, conhecido autor de um livro divulgadíssimo denominado Coronelismo, Enxada e Voto, muito divulgado na Justiça Eleitoral. Eu fui juiz eleitoral de 2004 e 2011 aqui no Tribunal Regional do Estado de São Paulo, e esse livro era sempre citado. Evidentemente que não há aquele coronelismo que tivemos no passado, e o coronelismo hoje passa a ter novas concepções, novas configurações. E eu diria que as novas tecnologias contribuem, em certa medida, para esse coronelismo no que diz respeito à justiça eleitoral. E isso passou a ser extremamente divulgado por conta do imenso problema das fake news e da sua repercussão na justiça eleitoral. Então, esse trabalho emblemático, clássico, de Vitor Nunes Leal, tem uma correspondência hoje com o que eu chamo de novas tecnologias e o direito eleitoral, o direito processual eleitoral. Por sua vez, Vitor Nunes Leal também começou com a ideia de súmulas persuasivas no Brasil. Ele, ministro do Supremo Tribunal Federal, e, diante de casos repetitivos, simplesmente fazia pequenas anotações sobre casos que a corte já havia julgado. E, a partir daí, foram sendo formadas súmulas, enunciados, cuja origem remota está no direito português, dos assentos da Casa de Sopricação portuguesa. Hoje, os assentos perderam um pouco a força por recente julgamento havido no Tribunal, no Superior Constitucional de Portugal, mas esse controle continua existindo por via transversa, como já ressaltou a querida professora Paula Costa e Silva. E os objetivos dessa sistematização feita com o sistema Victor foi o de identificar e classificar os processos em temas de repercussão geral,
repercussão geral é esta introduzida no ordenamento jurídico por força da emenda constitucional número 45 de 2004. Esta ferramenta foi elaborada em parceria com a Universidade de Brasília, a um custo extremamente baixo se pensarmos na sua importância. O custo foi de R$ 1.600.000. O Supremo investiu na inteligência artificial para dar celeridade aos processos, investindo uma quantia que considero pequena diante do que sabemos dos valores para desenvolvimento dos softwares. E esse programa foi desenvolvido por alguns professores da Universidade de Brasília, com quem mantive e mantenho contato, e evidentemente que apresenta um quadro extremamente desafiador. Esse sistema procura o contexto, associa mais de um documento para poder chegar à identificação de um determinado tema. Na verdade, ele busca a compreensão de expressões que estão sendo utilizadas em conjunto, baseado na repetição. Então, em síntese, é isso que esse programa faz. Para a elaboração desse sistema, os pesquisadores da Universidade de Brasília tiveram de superar uma série de problemas, óbices, que evidentemente serão aqui sucintamente expostos e que podem, em alguma medida, serem relevantes para que os tribunais passem a considerar esses aspectos na elaboração das suas ferramentas. E eu começo a falar aqui sobre os problemas, não é? Então, o primeiro problema que considero relevante diz respeito à extração de texto constante das peças processuais. Apesar de os processos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal serem eletrônicos, a sua digitalização costuma ainda ser realizada em forma de imagem, o que impede que a máquina realize a leitura do texto. Então, a solução seria o desenvolvimento no próprio sistema Victor de reconhecimento óptico de caracteres, que identifique o texto em imagens, não é? Então, isso já está sendo caminhado, esse importante aspecto, e é preciso destacar aqui que essa questão do processo eletrônico começa no Brasil com aquilo que eu chamei de fotocópia eletrônica do texto. Não é? Começaram a digitalizar os processos físicos, e isso nós assistimos ainda em muitos tribunais da federação, inclusive com problemas que atingem a celeridade do processo. Muitos processos que vêm sendo digitalizados antes do seu encaminhamento aos tribunais superiores acabam ficando lá represados nos tribunais locais, tribunais federais, tribunais estaduais, em, digamos, prejuízo para o jurisdicionado. Outro ponto que eu quero salientar aqui é a dificuldade na análise do conteúdo das petições encaminhadas ao tribunal. Então, e isso ocorre por conta da inexistência de qualquer padrão entre um recurso e outro, e isso obsta o correto funcionamento da inteligência artificial. Eu diria que isso não atinge apenas o recurso em si, mas a própria decisão impugnada e as respostas ao recurso. Essa questão, eu me lembro, querido professor Dieri, que aqui em São Paulo, há uns anos atrás, houve um movimento para que houvesse uma diminuição do arrazoado por parte de advogados e por parte de juízes na elaboração da sua sentença. Então, houve uma orientação que se denominou petição 10, sentença 10. E o que significava isso? Significava que as petições, havia uma recomendação de que as petições não superassem 10 laudas e que, por sua vez, as sentenças, os acórdãos também não superassem 10 laudas. Digamos, seria um apelo
a síntese, um apelo sensível para que todos aqueles profissionais do direito passassem a ser mais sucintos na sua exposição. Vejo que essa intenção do Tribunal Paulista foi muito criticada, como se fosse digamos, uma limitação do processo criativo do advogado, como se fosse uma limitação também ao processo criativo e à necessidade argumentativa do juiz. Então, até isso foi deixado de lado. E agora voltamos para a necessidade de se ter o correto funcionamento da inteligência artificial. E caminharemos aqui para o desenvolvimento de soluções processuais ou administrativas para além do âmbito da inteligência artificial, levando em consideração a criatividade em elaboração eu não gosto muito dessa palavra, mas talvez essa palavra seja a mais adequada, formulário para a elaboração de sentenças e petições, com uma divisão muito clara dos fundamentos, com uma divisão muito clara daquilo que é a parte decisória, quais são os capítulos impugnados, algo que nós já fazemos em petições com a divisão de capítulos, mas de uma maneira mais, digamos, sistematizada, não é? Outro ponto que eu quero destacar aqui é a ausência de separação entre peça processual e documentação. A digitalização dos processos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal geralmente é feito seguindo a lógica do processo físico. Nessa medida, as peças analisadas pela máquina às vezes têm seu conteúdo fragmentado em mais de um arquivo. Então, talvez a solução seja essa, que o Vitor acabou por desenvolver e teve de desenvolver a competência de separar o começo e o fim de cada documento. Então, tentando fazer isso. Isso a gente já vê em alguns tribunais, no momento em que digitalizamos e colocamos lá qual é o assunto, do que se trata, não é? Procuração, instrumentos societários, fazer uma divisão e também, nessa divisão, ter um resumo muito claro a respeito daquilo que está naquele conteúdo digital. E aí, vejo que há uma intenção da nova gestão do Supremo Tribunal Federal, capitaneada pelo ministro Luiz Fux, que conduziu a elaboração do Código de Processo Civil, e há uma intenção de aumentar o uso das novas tecnologias na prestação jurisdicional. Inclusive, criou-se no Supremo Tribunal Federal um laboratório de inovação. Então, é o Laboratório de Inovação do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a resolução número 78, de 23 de outubro de 2020. Compete, então, ao Inova Supremo Tribunal Federal modernizar o processo judicial no tribunal por meio da execução centralizada de iniciativas apoiadas por tecnologias digitais. As suas iniciativas terão como principal diretriz a construção de soluções inovadoras, simples e que visem ao aumento do desempenho, da agilidade e da eficiência dos processos de trabalho por elas abarcadas. E integram esse laboratório o secretário-geral da Presidência, o diretor-geral da Secretaria, os representantes do Gabinete da Secretaria-Geral da Presidência, representantes das unidades responsáveis e das áreas afetadas pelos projetos, representantes do Escritório de Gestão dos projetos estratégicos e equipe da Coordenadoria de Soluções Judiciais da Secretaria de Tecnologia da Informação. Portanto, a meu ver, essa importante criação, espera-se que ela venha a potencializar ainda mais o uso de tecnologias no Supremo Tribunal Federal. Eu espero que com o Inova do Supremo Tribunal Federal, processo eletrônico, plenário virtual, especialmente inteligência artificial, passem a ser utilizados de maneira mais eficiente nas atividades cotidianas no tribunal,
aumentando os benefícios que naturalmente advêm dessas tecnologias. Não há dúvida de que há aspectos que merecem críticas das novas tecnologias. Por exemplo, numa audiência não poder verificar de forma clara o ambiente da testemunha, isso tudo representa um problema. Mas na vida não há ganho integral em tudo. E penso que as novas tecnologias possibilitaram um passo imenso no acesso à justiça, uma vez que advogados, procuradores de todos os estados da federação podem sustentar no Supremo Tribunal Federal, podem ter acesso à Corte Superior, o que viabiliza digamos, melhora o aspecto argumentativo. Não se Antigamente, nós tínhamos que nos deslocar em Brasília, o cliente tinha que custear isso, tínhamos que esperar, às vezes aguardar um dia inteiro, 2 dias, para fazer uma sustentação oral de 15 minutos, isso no âmbito no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. E hoje, por uma simples por um simples celular se consegue fazer uma sustentação oral. E hoje já se faz a sustentação oral por QR Code e já se envia para o Supremo Tribunal Federal. Já há um programa nisso, eu já fiz sustentação oral no Supremo dessa maneira e com uma eficácia muito, muito boa e muito interessante. Há também no Superior Tribunal de Justiça, e aqui passo a falar do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, o sistema Atos e o projeto Sócrates. O Superior Tribunal de Justiça está desenvolvendo, desde 14 de junho de 2018, sistemas de inteligência artificial, e que são soluções de inteligência para fornecer informações relevantes aos ministros relatores e acelerar a identificação de demandas repetitivas, contribuindo para a política de incentivo a esse mecanismo do CPC. Então, essas soluções são importantes e passam a, digamos, organizar os temas. O projeto Sócrates nada mais é que um sistema que seleciona e transmite informações relevantes do caso ao ministro relator, auxiliando no julgamento e na identificação de demandas repetitivas. O sistema batizado de Sócrates e totalmente desenvolvido por servidores do tribunal produzirá um exame automatizado do recurso e do acordo recorrido, a apresentação de referências legislativas, a listagem de casos semelhantes e a sugestão da decisão, a qual, no entanto, continuará sempre a ser do ministro. Vejam que esse é o sistema Sócrates. Por sua vez, o sistema Atos é um programa voltado à identificação de demandas repetitivas, tendo como objetivo o refinamento da pesquisa de precedentes e o melhor gerenciamento desses casos. O sistema extrai o texto do processo, compara-o com grupos pré-existentes de demandas e agrupa-o conforme o caso. Além disso, as demandas agrupadas podem posteriormente ser monitoradas, não é? Então, esse monitoramento depois do julgamento. Há interessante aqui decisão no recurso especial número 1.798.831, que o ministro relator, ministro Paulo Sanseverino, em decisão monocrática, até menciona o seguinte: conforme disse no despacho do ESTJ, folhas 97 a 100, o núcleo de gerenciamento de precedentes, por meio do sistema de monitoramento e agrupamento de processos atos, identificou pelo menos 298 recursos especiais e agravos em recursos especiais no período de 1º de novembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019, com a delimitação da seguinte matéria repetitiva: termo inicial da prescrição da pretensão executória individual oriunda de ação coletiva promovida por substituto processual. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 46A, 256D do Regimento Interno do STJ, cumulado com o inciso 1
do artigo 2º da portaria do STJ-GP 299, de 19 de julho de 2017, qualifico este recurso como representativo da controvérsia. Então, se assiste esse movimento, é um movimento muito forte no STJ de identificação e agrupamento das decisões. Um grande problema e uma grande dificuldade que já enfrentei é mostrar que o seu caso é distinto daqueles da matéria repetitiva. Muitas vezes há uma aplicação por parte dos julgadores de primeiro grau e por parte dos tribunais da federação de uma aplicação quase, digamos, automática, sem muita reflexão. Eu tive um caso, ainda está em andamento, começou já há muitos anos, em que um julgador de primeiro grau invocou um tema repetitivo. E eu requeri reconsideração, dizendo que o caso era diferente. Fui para o Tribunal de Justiça e novamente se citou o tema repetitivo. E eu disse que o caso era diferente. Interpus o recurso especial e, não por minha competência, mas por força de um argumento de autoridade, surgiu um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, por outro ministro, dizendo que o caso era diferente. E pedi, então, reconsideração. O recurso especial foi para uma Câmara especializada nesses temas, que se formou aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e lá mandou-se processar o recurso especial. Chegando no STJ, tive a negativa, pedi a reconsideração, mostrei que era diferente, e isso acabou redundando numa, digamos, de acordo com o que disse a relatora ministra Fátima Nancy Andrighi, se tratava de um caso que mereceria uma revisão de um tema repetitivo. E, com isso foi encaminhado para a Corte Especial, e lá há uma deliberação, e agora se deliberou por aceitar como recurso representativo da controvérsia. Então, houve uma decisão colegiada por maioria de votos na turma julgadora, na terceira turma, para encaminhar esse meu recurso que interpus como representativo da controvérsia, e aí se parte para um procedimento que é descrito nessas regras que acabei de mencionar, no regimento interno do STJ e na portaria do STJ-GP número 299. Então, há toda uma problemática em torno disso, e que não se resume a isso. Poderia falar que também temos aí um problema de transparência e accountability. Até tratei desse tema no livro que Dierle e eu coordenamos, Inteligência Artificial. Então, passo a falar aqui rapidamente, já caminhando para o fim, a respeito do termo de transparência algorítmica, que possui duas acepções distintas. Em primeiro lugar, ele pode ser entendido pela transparência do próprio funcionamento do sistema. Além disso, a expressão pode referir-se à transparência da forma como os dados são utilizados. Então, é claro que quanto mais sofisticada for a inteligência artificial implementada, menor será a possibilidade de transparência algorítmica em qualquer um dos seus sentidos. Isso porque, para além do caráter ininteligível dos códigos-fontes para leigos, os mecanismos de machine learning e de deep learning associados ao uso de big data e a própria complexidade da programação podem acabar tornando impossível que especialistas determinem o que de fato ocorre no sistema inteligente. Então, nessa linha, portanto, não será possível saber nem como funcionam os algoritmos e tampouco como se dá a coleta e tratamento dos dados utilizados pelo programa. Cumpre mencionar, além disso, que, como produto da atividade humana, é natural que os sistemas de inteligência artificial também estejam sujeitos a erros. No que concerne
a implementação da inteligência artificial no mundo jurídico, pode-se mencionar que os sistemas inteligentes foram feitos para lidar com a lógica e com a racionalidade. Não obstante, o direito não é um sistema impecavelmente lógico, tratando-se de uma ciência eminentemente humana. Então, nessa linha que eu estou procurando desenvolver aqui com os caros ouvintes, é viável argumentar que os sistemas de inteligência artificial podem incorrer em erros na aplicação dos próprios conceitos jurídicos. Para além, no entanto, das dificuldades técnicas e operacionais referentes à obtenção da transparência algorítmica, alguns outros elementos fáticos impedem a sua consecução. Aqui falo notoriamente do fato de que, como produtos comerciais desenvolvidos por players de mercado, os algoritmos que compõem os programas inteligentes geralmente são protegidos por segredos comerciais. Nesse contexto, o acesso aos códigos-fonte de tais sistemas, pressuposto necessário e lógico para a transparência algorítmica, encontra óbices comerciais dificilmente superáveis. As dificuldades na obtenção da transparência algorítmica ensejam, dessa forma, violações aos preceitos do processo constitucional, notoriamente como consequência do descumprimento ao direito à informação. Quero dizer aqui que o estímulo à inteligência artificial não pode se dar às custas de outras garantias fundamentais do processo. Por essa razão, é necessário que, concomitantemente à sua implementação, sejam consideradas medidas protetivas aos princípios e garantias processuais tão caras a todos nós. A despeito, portanto, dos diversos benefícios que as tecnologias possam trazer ao processo, a sua implementação no Poder Judiciário deve ser realizada de forma idônea, priorizando-se sempre a transparência. Assim, quando o uso da inteligência artificial na esfera jurisdicional, devem ser sopesados pontos positivos e negativos que circundam o tema. Quero aqui agradecer a todos os ouvintes, agradecer a coordenação do curso na pessoa do Luiz Vale e agradecer a todos os procuradores, não só do estado do Alagoas, como de todo o país. Muito obrigado. Professor, muito obrigado, parabéns pela excelente palestra. Esse panorama geral, né, acerca da aplicação das novas tecnologias nos tribunais superiores é importantíssimo. O senhor trouxe aí luzes, principalmente no que se refere às garantias processuais fundamentais, né, no confronto com o uso das novas tecnologias, porque, de fato, nós temos que repensar essas aplicações à luz dessas garantias processuais fundamentais, à luz do contraditório, da ampla defesa, à luz da publicidade processual, e a gente percebe que esse movimento, que de fato tem sido capitaneado pelos tribunais superiores, em alguma medida tem deixado de lado essa preocupação, né? Diálogo mais aprofundado, por exemplo, na construção das ferramentas. Até no livro que o senhor fez referência, eu escrevi um artigo tratando da cooperação algorítmica, nessa necessidade de construção cooperativa do algoritmo. Enfim, a gente precisa debater, aprofundar, e essa especificação dos sistemas, a forma de funcionamento e como ele será operacionalizado é muito importante para que a gente tenha uma atuação adequada, efetiva, e no âmbito da advocacia pública isso é muito importante, principalmente levando em consideração que nós somos o principal repeat player do Poder Judiciário, né? E em casos em que a gente até precisa promover um distinguish, muitas vezes, diante da utilização da ferramenta, dos parâmetros dos quais ela se vale, é difícil você conseguir, né, confrontar aquela situação, especificando quais são os termos, os parâmetros distintos, né? Enfim, muito obrigado pela exposição, fico muito feliz, né? Eu agradeço aqui em nome da Procuradoria-Geral do Estado de contar, né, com a sua palestra, em nome da ANEP também, e é sempre uma honra e um prazer ouvi-lo. E agradecemos também ao IBDP, né? Parabéns pela presidência, parabéns por todo o trabalho desenvolvido
e nós já deixamos aqui o nosso convite para os próximos eventos, para as próximas palestras. É sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, professor, e parabéns pela exposição. Muito obrigado a todas e a todos, e que tenham um excelente congresso, seminário, possam discutir e debater temas muito interessantes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Já de antemão, eu passo a palavra para o professor Dierle, né, grande amigo também, processualista, de mão cheia e um grande estudioso, assim como o professor Lucon, dos influxos das novas tecnologias no processo civil. Os dois são pioneiros, inclusive em textos, né, trazendo e discutindo a temática. Eu sou Dierle, já fiz a apresentação, os dois dispensam a apresentação, mas o professor Dierle é doutor, é professor da PUC, da UFMG, né, grande advogado, e agora passo a palavra, o Dierle vai falar sobre adequação procedimental por novas tecnologias, né? Um abraço, meu amigo. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, por estar conosco nessa conferência de abertura. E é sempre um aprendizado enorme ouvi-lo em todos os momentos que tive a oportunidade. Muito obrigado. Bom dia para todas, bom dia para todos. Primeiramente, como eu não sei se temos alguém aqui entre os ouvintes que tem alguma baixa acuidade visual, queria só me descrever. Eu sou uma pessoa altamente miscigenada e grisalho, estou com um terno preto, uma camisa rosada, e atrás de mim tem duas estantes com livros e com o meu robozinho BB-8 do Star Wars ao fundo, que seguramente todos agora vão prestar mais atenção nele do que em mim. Queria agradecer imensamente o honroso convite que me foi dirigido pelo procurador Luiz Vale, um grande amigo. Queria saudar a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, na pessoa do procurador-geral, doutor Malaquias. Queria também saudar todos os procuradores e também, de modo muito especial, o meu amigo Paulo Lucon, que fez uma brilhante exposição aqui, que me antecedeu e que facilitou bastante as minhas considerações que eu vou tentar apresentar para vocês. Primeira coisa que eu queria colocar em pauta para todos, e mais uma vez insisto para que vocês coloquem aqui dentro do Zoom, no Speaker View, na parte superior aí da tela, para facilitar o acompanhamento da minha exposição. Primeira coisa que nós precisamos perceber é que nós estamos diante da percepção de um fenômeno que, na verdade, tem de 15 a 20 anos. Ou seja, o impacto da tecnologia no âmbito do direito processual, é um fenômeno que não é recente. É um fenômeno que, em verdade, ele vem ganhando cada vez maior notoriedade, mas que nós já temos um grande impacto de seu uso para a concepção de novos designs tecnológicos no sistema de resolução de conflitos. Isso não é uma novidade, como eu vou ter oportunidade de pontuar com vocês, é algo que remonta ao final da década de 90, então nós já temos, inclusive, inúmeras experiências de emprego de tecnologia, só que, obviamente, com o advento da pandemia, nós tivemos a percepção mais clara, e aquela ideia de uso de emprego de tecnologia para a criação de novos modos de dimensionamento de conflitos deixou de ser uma perspectiva fictícia e futurista, e para alguns até desumanizadora, e se tornou uma realidade do dia para a noite, e que nos coloca, no Brasil, em alguma medida, numa vanguarda, numa série de aspectos, porque nós temos algum cumprimento, de pelo menos com grande vigor, de uma das etapas do emprego da tecnologia no direito processual, muito evidente, que é a etapa da digitalização. Só que o convite que eu quero aqui fazer para vocês, de imediato, é que, apesar de se perceber que a tecnologia, na atualidade, ela vem gerando para todos nós uma verdadeira mudança, aquilo que venho nominando de virada tecnológica, ou seja, não é só, como o próprio Luiz falou na abertura, não é só a percepção da tecnologia numa perspectiva instrumental, como mera ferramenta, ela começa a promover uma mudança na própria interpretação dos institutos. Eu vou tentar deixar isso
claro para vocês ao longo da minha exposição, para chegar propriamente à proposta da adequação procedimental por tecnologia, para além daquele discurso convencional dos procedimentos especiais, das técnicas de tutela diferenciadas, agora com o artigo 327, parágrafo 2º do CPC, a própria fusão da tecnologia no âmbito dos procedimentos no intuito de otimizar o dimensionamento, a resolução de conflitos, criando, inclusive, novas formas, novos designs, novas aplicações, mas que, obviamente, precisam ser analisadas com muito rigor jurídico. E aqui, essa é a primeira premissa da minha exposição. Nós temos que perceber, aproveitar o que a tecnologia tem de melhor, mas nós não podemos deixar que o código da tecnologia ele corrompa o código jurídico. Ou seja, nós precisamos pensar, refletir, e a tarefa dos juristas e de todos nós é no sentido de, inclusive, perceber que as tecnologias, elas não são, por essência, digamos assim, boas e nem ruins. Elas dependem do modo como elas são aplicadas. Elas trazem grandes benesses, mas, ao mesmo tempo, elas nos trazem grandes riscos. E nós precisamos promover uma compreensão adequada desse fenômeno para que nós, efetivamente, consigamos lidar com a questão da forma mais clara. E, de imediato, eu gostaria de mostrar para vocês, com bastante rapidez, que nós temos um quadro normativo já em torno dessa discussão, em torno do emprego da tecnologia. Claro, todos já conhecem a Lei 11.419, que trata do processo em autos eletrônicos e da própria consolidação de uma série de plataformas que, diante do advento da lei, permitem que boa parcela dos atos processuais sejam conduzidos pela via eletrônica. Nós temos no Brasil, dos 77 milhões, segundo o relatório do Justiça em Números, mais de 60 milhões de processos já tramitando em âmbito digital, e esse é uma virtude do sistema jurídico brasileiro. Mas essa normatização, ela foi só um primeiro passo. Por quê? O Código de Processo Civil, ele traz uma normatização também no que diz respeito à prática eletrônica de atos processuais, inclusive delegando ao CNJ a possibilidade de algum grau de regulamentação em torno do modo como isso vai ser feito, a própria possibilidade da prática desses atos. A recente, inclusive, Lei 14.112, que fez a reforma da Lei de Falências e Recuperação Judicial e Falências, ela também amplia a possibilidade da prática de atos eletrônicos, mas, obviamente, o CNJ, ele vem, especialmente no último ano, nesse ano pandêmico, editando uma série de resoluções que todos nós precisamos analisar com muita proficiência, para que nós comecemos a entender alguns aspectos. O primeiro deles, inclusive, já foi objeto, em alguma medida, da fala do meu amigo Lucon. Porque um dos grandes problemas do emprego da tecnologia é que, quando nós começamos a nos valer de uma delas, uma tecnologia de propósito geral, que todos nós convencionamos chamar, desde 1956, de inteligência artificial, que, na verdade, é a criação de agentes especialistas para resolver problemas através de modelos algorítmicos, esse emprego de inteligência artificial, ele merece uma regulamentação. E o Judiciário brasileiro editou a Resolução 332, que, inclusive, permite a adoção, pelo menos, de parâmetros muito até adequados, em conformidade, inclusive, com as melhores legislações, inclusive europeias, em torno da questão do emprego da ética no âmbito da inteligência artificial, colocando em pauta a questão da fairness, da accountability e da transparência algorítmica, que, inclusive, foram objeto da fala do meu amigo Lucon. Ou seja, eu preciso de ter sistemas de inteligência artificial que não aumentem o grau de desigualdade social. Eu preciso de ter inteligências artificiais que sejam passíveis de serem fiscalizadas e que permitam a já referenciada transparência algorítmica dita pelo professor Lucon. Mas, obviamente, a resolução é muito mais ampla e ela merece ser estudada e percebida até para que nós controlemos que todos os modelos de inteligência artificial que o judiciário venha a construir, já temos, na verdade, mais de 70 projetos sob o guarda-chuva do chamado projeto Sinapses do CNJ, mas a gente precisa verificar se todos eles cumprem todas as etapas, porque já existem situações amplamente conhecidas, como, por exemplo, um caso notoriamente conhecido, que é o caso do Compass,
que é um sistema de inteligência artificial que auxilia os juízes americanos, criminais, a fazer uma análise de risco dos detentos quando eles são submetidos à análise de habeas corpus, liberdade provisória, até progressões de regime, e que já houve um estudo em 2016 por uma agência muito séria, pró-pública, que mostrava que, pelo fato dos dados utilizados não terem sido devidamente tratados, do modelo algorítmico não ter sido bem construído, acabava que o modelo de IA, de inteligência artificial, ele reproduzia o padrão preconceituoso das decisões humanas, fazendo com que pessoas negras e latinas nos Estados Unidos tivessem um score de risco maior do que os brancos. E isso, obviamente, acendeu uma luz amarela para vermelha no que diz respeito ao fato de que a inteligência artificial pode aguçar e pode retratar o quadro de desigualdade e de preconceito que a própria sociedade tem no seu âmbito. E isso coloca em pauta, inclusive, a necessidade de uma regulamentação mais adequada, como a Resolução 332 fez. Nós temos a Resolução 337, que todos conhecemos, porque nós todos nos valemos ao longo da pandemia da hiperoralidade, ou seja, da oralidade por hiperlink, na qual nós começamos a nos valer de mecanismos tecnológicos para manter, inclusive, a prática dos atos processuais, fazendo sustentações orais, por videoconferência, gravadas, ou seja, a gente usa todos os modos possíveis para fazer despachos por hiperoralidade, e isso foi regulamentado, e, inclusive, só no primeiro semestre foram feitas mais de 360 mil videoconferências pela plataforma emergencial de videoconferência do próprio CNJ, para que o judiciário não parasse. Então, a ideia da hiperoralidade, inclusive, coloca em pauta novos modos de apresentação, a colocação e a necessidade de se pensar em novas estéticas, ou melhor dizendo, novas funcionalidades através do design, do legal design, do visual law, para que nós consigamos fazer com que as nossas informações sejam potencializadas no ambiente de tela, em face da perda da pluridimensionalidade da presença física, que é aquela nossa conversando cara a cara com os juízes, desembargadores e ministros, mas, obviamente, isso traz uma necessidade de uma regulamentação. A Resolução 345, que, inclusive, teremos aqui no evento uma exposição sobre a questão do juízo 100% digital, que é a possibilidade, mediante convencional, se cria um processo ponta a ponta, mediante todos os atos serem praticados pela via eletrônica, mas, obviamente, merece a percepção de uma convenção processual para que isso seja delineado. A Resolução 354, que também fala das videoconferências e da prática de atos processuais pela via da eletrônica. E, finalmente, a resolução mais recente, que é muito recente, que é a possibilidade que o CNJ deu para, em 18 meses, todos os tribunais criarem CIRECs, que são sistemas informatizados para resolução de conflitos mediante conciliação e mediação. E isso, inclusive, coloca em pauta a possibilidade de se sofisticar um emprego que se iniciou com a adoção, por exemplo, a mixagem e adaptação procedimental por tecnologia do consumidor.gov como uma etapa prévia dos procedimentos judiciais perante, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e o Tribunal Regional da Primeira Região, que, inclusive, coloca uma pá de cal numa discussão que me parece absolutamente desnecessária, no que diz respeito a se obrigar que o cidadão se submeta, por exemplo, ao consumidor.gov antes de ajuizar a demanda. Alguns, inclusive, vão defender que isso geraria a falta de interesse de agir. Particularmente, eu acho essa discussão desnecessária, porque é muito mais simples fazer, como se fez no TJDFT e no TRF1, a mescla da tecnologia, de uma etapa tecnológica do consumidor.gov. Então, nesses tribunais, quando se ajuizam determinadas demandas, você é remetido automaticamente, porque se criou uma interoperabilidade entre o consumidor.gov e as plataformas, o PJE e todas as outras, no caso especificamente o PJE, para que o cidadão vá ao consumidor.gov e se frustra, o procedimento volta pelo próprio ITER do processo em autos eletrônicos, através da própria plataforma. Ou seja, e agora, inclusive, com esse CIREC, que eu venho defendendo, inclusive, em conformidade com a Lei 14.112, que reforma a Lei de Recuperação Judicial e Falências, que se cria uma etapa prévia tecnológica para se permitir, inclusive, que todas as etapas de habilitação, de negociação em torno das recuperações judiciais sejam feitas eletronicamente. Inclusive, nós temos um case de enorme sucesso no Brasil, que é o caso da Oi, no qual, na recuperação judicial da Oi, se criou uma plataforma, toda mediante
negociação online via ODR, resolução online de conflitos, e que eles fizeram nada mais, nada menos do que quase 40 mil acordos e impediram que uma série de ações ingressassem numa vara, na 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, da comarca do Rio de Janeiro, e colapsassem efetivamente o Judiciário Carioca. Então, cria-se uma etapa prévia, tecnológica bem feita, e obviamente eu preciso de ter um design adequado para estruturá-la, e eu vou falar um pouco mais disso à frente, para que nós consigamos efetivamente criar CIRECs adequados. E aqui coloca-se em pauta uma questão. Ao criar uma resolução online de conflitos, uma ODR ou uma ODD, como eu vou explicar à frente, com o intuito de se promover resoluções de conflitos no âmbito da justiça pública, eu tenho que me afastar do modelo privado. Porque no modelo privado, a ODR ela é construída com outros pressupostos. A arquitetura de escolha da própria plataforma, ela tem o intuito de otimizar vendas, ampliar o engajamento do consumidor àquela plataforma de e-commerce, etc, etc. Na justiça pública, não. Nós precisamos primar pelo devido processo tecnológico, ou seja, a ideia do devido processo, que se inaugura há muito como forma de controle do poder, precisa se sofisticar, porque a virada tecnológica induz uma releitura, como já foi dito, dos próprios direitos fundamentais processuais. E isso coloca em pauta a própria virada tecnológica, que nada mais é do que esse movimento de ruptura que a tecnologia traz para o direito, de modo a promover uma verdadeira refundação dos institutos. Porque a tecnologia vai deixando paulatinamente de ser tão só instrumento e ela começa a modificar o nosso próprio modo. Basta se pensar na nossa própria atuação como advogados, no meu caso privado, no caso de vocês públicos, que precisou, obviamente, se sofisticar, evoluir, utilizando elementos de legal design, de visual law, quando você vai fazer uma exposição, por exemplo, em tela, porque se eu simplesmente estiver em tela falando durante algum tempo, a chance de que isso chame a atenção do meu julgador, que é o meu destinatário principal do meu contraditório como influência, buscando persuasão dos meus argumentos, cai exponencialmente, porque ele pode simplesmente desligar a câmera, não prestar atenção, e sabe-se, inclusive mediante estudos empíricos, que o emprego de gráficos, emprego de elementos gráficos, como aqui eu estou fazendo, de fotos, etc., potencializa a captação das informações pelo interlocutor e automaticamente amplia as chances de que seus argumentos sejam levados em consideração. Só que perceba, a virada tecnológica, então, induz a necessidade de criação de uma nova propedêutica para o direito processual. Então, a gente começa a falar em devido processo tecnológico, para se pensar, inclusive, como controlar o poder algorítmico das inteligências artificiais, para evitar casos, como eu fiz alusão do Compes e tantos outros, no âmbito do processo penal, a discussão toda em torno do policiamento preditivo, do uso de ferramentas de reconhecimento facial, em que medida que isso é bom ou ruim, que isso acaba ferindo direitos fundamentais, a própria consolidação da própria plataforma para induzir escolhas informadas, participação informada do cidadão, especialmente quando nós percebemos que as pessoas, quando ingressam numa plataforma tecnológica, podem ser induzidas a determinados comportamentos, manipuladas. Vocês bem sabem, e todos conhecemos, que quando vamos fazer compras, a depender da plataforma e da facilidade que a plataforma ela oferece, nós acabamos comprando mais. Eu, particularmente, por exemplo, sou um viciado na danada do Amazon, porque eles facilitaram tanto a minha vida na compra de livros, que eu compro livros absolutamente no impulso, no rompante absoluto. Porque a plataforma e a arquitetura de escolha da plataforma, ela é toda construída para nos induzir, para gerar aquilo que a gente chama de nudge digital, e nudge, que é um empurrão digital para induzir comportamento. Isso, inclusive, na faculdade de Stanford, em grandes centros americanos, tem disciplinas para explicar como se construir uma arquitetura para induzir melhores comportamentos. Vocês percebem também como que o Instagram, o Facebook, todas as redes sociais vão mudando a sua arquitetura para que ela amplie cada vez mais a possibilidade de que nós tenhamos o quê? Engajamento nela, porque eles querem que nós fiquemos lá o maior tempo possível, para que com isso capte mais dados nossos e venda mais produtos, inclusive promova outros tipos de manipulação cada vez mais perigosas. Tem inclusive o hit do momento, que é o dilema das redes lá do Netflix, todo mundo já assistiu,
e que, em alguma medida, dá um soslaio do problema. E um soslaio mesmo, porque os problemas no que tange ao emprego de tecnologia são muito mais sérios no que diz respeito ao risco da democracia, de manipulação, de vieses humanos para nos induzir a determinados comportamentos. Mas aqui, para nós, no campo do processo, o que me interessa é que na moldagem, na própria construção do procedimento, se eu não me preocupar com o design, com a arquitetura de escolha da própria plataforma, eu posso reduzir acesso à justiça. Quando o que se busca efetivamente mediante tecnologia e se defende, por exemplo, você vê autores como o professor Richard Susskind, um professor escocês importantíssimo, o professor Ethan Ketch, a professora Orna Rabinovich-Aine, que são especialistas e profundos estudiosos. O que todos nós desejamos é que a tecnologia amplie acesso à justiça, mas a gente precisa perceber em que medida que a tecnologia ela não que ela possa ser utilizada, inclusive, reduzindo esse acesso, de modo a perceber que a gente precisa, então, forjar uma nova propedêutica e começar a perceber nos novos modos, os novos designs tecnológicos de resolução de conflitos. Mas, para tanto, a gente precisa primeiro rever algo muito simples e muito rápido. Primeiro, nós tivemos e nós temos basicamente 3 grandes etapas de emprego de tecnologia no direito processual. E essas etapas, elas podem se dar de modo estanque, mas nós caminhamos para a sua utilização conglobante, ou seja, nós estamos juntando virtualização, digitalização, automação e transformação para a criação de novas formas de dimensionamento de conflitos. A digitalização, todos nós no Brasil temos e conhecemos de modo muito exponencial. Percebam que, segundo o próprio relatório do Justiça em Números, o índice de digitalização entre nós é altíssimo. Isso aqui, ao fundo, é o meu pequeno Gabriel dando a sua manifestação importante sobre o tema, porque ele é um cara altamente tecnológico, adora os robôs da casa. Mas percebam, a digitalização é uma etapa absolutamente necessária para as demais. Sem ter digitalização, nós não temos dados para permitir a automação e para permitir o emprego de inteligência artificial em nenhum âmbito. Então, digitalizar é algo essencial. Só que a gente pode pensar na digitalização como comumente as pessoas pensam, que é basicamente o quê? Eu mudar do âmbito do papel para o âmbito eletrônico, do âmbito não digital para o digital. Então, a grande maioria das pessoas acham e pensam que o processo em autos eletrônicos representaria tão somente o quê? Uma mudança de meio. Mas nada mais, ou seja, o CPC regraria o que está no Código de Processo e nas legislações, seria absolutamente suficiente. Só que essa digitalização, ela permite, inclusive, um nível de captação de dados que, primeiro, colocou em pauta todo um problema em torno da interoperabilidade entre os sistemas. Inclusive, a minha amiga Cris Iwakura vai fazer uma exposição aqui, ela tem uma obra de referência sobre a questão da interoperabilidade. E percebam, eu preciso de ter sistemas que conversem entre si para acabar com a Babel eletrônica, o que, felizmente, agora o CNJ caminha para finalizar, ou seja, eu criar sistemas que conversem entre si tecnologicamente. Só que a partir do momento em que eu capto os dados mediante esses processos em autos eletrônicos, eu minero esses dados, eu posso dar um salto, qual seja, eu começo a permitir, primeiro, ter uma noção clara de quais são os reais problemas da justiça brasileira. Quais são os gatilhos de litigiosidade, ou seja, fazer um estudo das causas dos processos, porque eu consigo ler desde a inicial qual tipo de demanda, qual tipo de pedido está ocorrendo, que tipo de litígio repetitivo está acontecendo. Eu posso mudar a gestão do sistema processual, porque eu posso verificar dentro da estrutura do processo em autos eletrônicos quais são os gargalos, quais são as etapas que funcionam, quais que não funcionam, quais são usadas, quais não são usadas, só a título exemplificativo. É todo lugar que faça audiência do 334, de audiência de conciliação e mediação? Essa audiência ela tem trazido bons êxitos, porque, segundo o relatório do Justiça em Números, a taxa de conciliações de 2014 até 2018, 2019, quando é o relatório, ele simplesmente não mudou, ficou na faixa ali dos 12%. Então, essa audiência ela é boa, ela merece continuar no sistema processual, a própria estrutura do procedimento ela precisa de tantas etapas, ou eu posso reduzi-las sem prejuízo. Na Finlândia, no estado de Ohio, com base nesses dados dos processos em autos eletrônicos, eles reduziram a estrutura procedimental pela metade.
porque eles perceberam da análise dos logs, ou seja, das etapas procedimentais do processo em autos eletrônicos, o que funcionava e o que não funcionava. E, a partir de então, eu posso começar a gestar essas novas arquiteturas de escolha digital para os tribunais. Ou seja, eu posso fazer adaptações procedimentais na própria estrutura procedimental já existente, e eu posso começar a pensar em novas estruturas procedimentais a partir dos dados. O professor Barbosa Moreira, desde a década de 70, se ressentia no Brasil de nós não termos dados empíricos para fazer as reformas. E costuma-se falar desde então que nós fazemos reformas processuais na base do ensaio e erro, porque nós não temos dados específicos. O processo em autos eletrônicos e o tratamento dos seus dados pode oferecer um manancial de dados para melhorar o sistema, apesar de que, colocando por terra teses e teses de processualistas que defendem que determinados institutos são absolutamente essenciais no que tange à estrutura procedimental, mas, obviamente, isso sempre deve ser feito levando em consideração o modelo constitucional de processo. Porque nós não podemos permitir que a tecnologia e a busca desenfreada por uma eficiência tão somente retórica, que por vezes nem vem, é o caso típico de um debate todo que o sistema de precedentes ia revolucionar o sistema jurídico brasileiro e tudo ia ficar eficiente. Isso é o discurso da eficiência retórica. Veio, não me parece. Então, nós precisamos começar a lidar com a realidade com muito mais proficiência. Só que, além da digitalização, eu tenho a etapa da automação, que é a etapa na qual eu pego atividades repetitivas, emprego várias tecnologias, inclusive a inteligência artificial, e começo a me valer delas. Então, eu tenho exemplos na advocacia. Então, percebam aqui que eu coloquei pelo menos 9 legal techs, 9 ferramentas que podem ser utilizadas na advocacia para otimizar a sua funcionalidade. Por exemplo, aqui a Procuradoria. Ela pode se valer de ferramentas de legal analytics, ferramentas de auxílio na montagem e criação de documentos e análise de documentos, gestão de análise de documentos em geral, e pode, inclusive, mediante ferramentas criadas in-house pela própria Procuradoria, e vocês podem, inclusive, já tem um modelo no âmbito da advocacia pública, que é o modelo do Sapiens, da Advocacia Geral da União, que já permite que, no âmbito da Advocacia Geral da União, mais de 70% do trabalho dos advogados seja feito através de automação. Eles acessam sistemas para buscar documentos, eles conseguem gerar relatórios para saber que, por exemplo, numa comarca, um determinado perito tem um determinado entendimento recorrente e você pode induzir, inclusive, argumentos planilhados para gerar uma alegação de impedimento e suspeição. Você pode já fazer juízo preditivo sabendo qual que é a tendência de julgamento de um magistrado. Você pode, mediante a análise dos dados dos próprios juízes, já saber que tipo de argumento, que tipo de doutrinador, que tipo de tese jurídica um determinado juiz aceita mais do que o outro. Ou seja, você começa a fazer aquilo que a gente chama de advocacia aumentada, ou seja, advocacia avançada, que é a junção de uma alta expertise de conhecimento jurídico com emprego de tecnologia, te dando um banco de dados, informações que ampliam exponencialmente a sua capacidade de interação e de aplicação. E no judiciário nós temos uma automação também muito importante. O meu amigo Lucon já falou de algumas das ferramentas, como é o caso do Vitor, mas nós temos 77 projetos no âmbito guarda-chuva do Sinapses que permitem essa otimização e essa automação. E aí, finalmente, a gente chega na transformação, que é quando a gente começa a falar efetivamente de inteligência artificial, que é como já dito, uma tecnologia de propósito geral. Ou seja, ela é como eletricidade, como motor de combustão. Eu estou me valendo de um tipo de tecnologia que ela permite captar e tratar dados em amplo espectro. Eu crio modelos específicos para resolver problemas específicos. Qual o problema específico? Pode ser o de classificar recursos, como é o caso do Vitor, do Supremo Tribunal Federal. Pode ser a análise, por exemplo, de recursos especiais para verificar, através de processamento de linguagem natural, se tem argumentos típicos para inadmissibilidade. Então, o Sócrates, por exemplo, planilha e já dá um dashboard, uma tela na qual o assessor ele já vai ter indicações em vermelho
de possíveis argumentos que já induzam a inadmissão do recurso por súmula 7, súmula 5, lá. Ou seja, ele otimiza uma série de atividades repetitivas, ou seja, eu me valho de inteligência artificial, de um agente especialista para resolver um problema específico. Já para deixar todos tranquilos, nós estamos longe daquela chamada inteligência artificial geral, que seria uma coisa à la Matrix, à la HAL do 2001 Odisseia, à la Skynet, que é um tipo de tecnologia que ele faz uma série de raciocínio e resolve uma série de problemas. Não, eu tenho uma inteligência artificial que desbloqueia o meu celular, todos vocês têm, mediante biometria, que nos auxilia o melhor caminho para chegar onde a gente quer ir, para fazer pesquisa e fazer análise de documentação e extrair deles relatórios prontos acerca do que está ali sendo feito, classificar recursos nos tribunais, classificar documentos, ou seja, a gente pode auxiliar na montagem de petições, entregar modelos de petições prontas para petições mais simples, como já acontece no próprio Sapiens 2.0 da Advocacia Geral da União. Ou seja, IA não vai estar longe de permitir uma substituição completa, pelo menos de atividades mais sofisticadas por nós desenvolvidas. Só que, como eu disse, todas essas etapas elas são conglobantes. Nós estamos caminhando para a criação, então, de alguns cenários. E eu, muito rapidamente, queria só falar deles para vocês. Porque dois professores de Stanford e de Cambridge, eles, na atualidade, o professor Engstrom, eles vêm falando da possibilidade de que a tecnologia possa ampliar as assimetrias. Há um discurso desde a década de 70 do professor Mark Galanter falando da existência de litigantes habituais, como vocês, e de litigantes eventuais ou ocasionais. E que os litigantes habituais, se eles sabem lidar com o seu privilégio informacional, eles têm, obviamente, vantagens táticas em relação aos ocasionais. Só que quando eu coloco tecnologia nesse âmbito, eu posso criar um grau de simetria completa, no qual a tecnologia vai permitir que todos os litigantes tenham acesso às informações, e se o judiciário se preocupar, para além de dar vazão aos seus serviços, se ele se preocupar a se compreender, ou seja, utilizar a inteligência artificial para saber como cada juiz decide, como cada juiz, qual que é a flutuação de entendimentos dos juízes, até permitir que aquela norma do 926, que fala de coerência, estabilidade e integridade, deixe de ser algo retórico e se torne realidade, porque inteligência artificial permite abrir a caixa preta de todos os juízes, saber como cada juiz decide. Se o judiciário tiver essa preocupação, nós estaremos diante dessa democratização processual. Seria lindo. O que preocupa é que no que nós caminhamos é exatamente para uma situação diferente, dessa distopia da litigância, na qual eu vou ter litigantes habituais que vão ter tecnologia e vão ter muita informação, do outro lado, litigantes ocasionais e um judiciário que não se conhece e que está preocupado, mediante tecnologia, a ampliar suas pautas de produtividade e não se autoconhecer. E isso é muito preocupante, porque isso pode permitir a cooptação da própria justiça mediante pautas, efetivamente, dos grandes litigantes e que pode ampliar o quadro de assimetria entre as pessoas. E aí eu finalmente chego ao ponto que me interessa. Quando eu falo em adequação procedimental por tecnologia, eu estou falando da necessidade de criação de novos designs de sistema de gestão de conflitos. E já vem sendo feito há pelo menos 15, 20 anos, através das chamadas ODRs, ou Online Dispute Resolutions. Ainda no final da década de 90, foi gestado, para a resolução dos problemas do comércio eletrônico, plataformas para resolver os conflitos com baixa interação humana. Ou seja, eu me valho de tecnologia para resolver os conflitos, mesmo sem ter necessidade de participação de seres humanos. O professor Ethan Katz e a professora Rifkin, em 2001, eles falavam da necessidade do emprego da tecnologia como quarta parte. E dessa ideia deles, em 2002, 2003, foi criado a ideia dessa resolução online de conflitos, que no primeiro momento pode aparentar simplesmente ser a mediação e a conciliação mediante ambientes online. Mas não. O que se criou foram novos modos de dimensionamento de conflitos.
Porque, apesar de eles terem surgido no contexto do comércio eletrônico, então, por exemplo, o eBay fazia milhões de negociações e que tinha que resolvê-las. E se ele tivesse que se valer de advogados, de um manancial de profissionais da nossa área, inviabilizaria, inclusive, economicamente o negócio daquele leilão eletrônico, tal qual o Mercado Livre. Então, o que eles criaram? Eles criaram um modelo, uma estrutura modular de ODR, mediante 4 etapas, nas quais a primeira e a segunda etapa, elas são etapas tecnológicas. A primeira, que informa o cidadão acerca dos seus direitos. A segunda, que é um módulo de negociação facilitada por tecnologia, que eu crio literalmente robôs que parametrizam dados de negociações do passado e oferecem propostas. E se essas etapas se frustram, eu passo para uma terceira etapa, na qual eu tenho mediadores e conciliadores humanos, e uma 4ª etapa decisória. Já pontue-se que essa estrutura do eBay, o Moldria, eles se preocupavam em grande medida com a ideia da participação informada do cidadão, ou seja, que os cidadãos eles sejam e eles saibam efetivamente por que eles estão ali chegando àquelas questões. E esse modelo do Moldria teve tamanho sucesso que eles automaticamente pensaram que ele poderia ser utilizado em outros âmbitos. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro ano de funcionamento do Moldria, essa plataforma de ODR do eBay, eles fizeram 60 milhões de resoluções de conflitos. E isso induziu uma ampliação exponencial do emprego da ODR ao longo desses 15, 20 anos. Que traz, obviamente, prós, quais eu fortaleço um sistema multiportas de resolução de conflitos, como o artigo 3º, parágrafo 3º do Código fala, aumenta o número de acordos, diminui o tempo de tramitação, o contingenciamento de demandas, mas, obviamente, eu tenho pontos negativos. Então, o primeiro deles é o problema da exclusão digital. No Brasil, nós temos um problema de exclusão digital por ausência de cidadania digital, ou seja, as pessoas não têm acesso a equipamento e a conexão para se vincular à internet. Para vocês terem ideia, segundo o relatório deste ano do IBGE, em 1/4 da população brasileira não tem acesso a essas tecnologias, e no âmbito rural isso pode chegar a 50%. E nós temos o problema do analfabetismo digital, que são as pessoas que têm acesso à tecnologia, mas não sabem usá-la. Eu conheço pessoas que são PhD em Direito e mal sabem ligar um computador. Então, nós temos situações muito delicadas quando a gente começa a pensar em tecnologia. Mas o que interessa é que quando a gente vai pensar nos tribunais online, e que é a nossa atual momento, nós precisamos pensar numa adequação procedimental para tecnologia, que é pregar a lógica modular da ODR, que se torna a chamada ODD, ou Online Dispute Determination, na qual eu tenho que modelar e criar um design de tecnologia no âmbito da justiça pública, diferente do âmbito privado. No âmbito privado, o eBay, por exemplo, ele criou uma ODR por um problema econômico e que, inclusive, se tornou uma oportunidade de negócio, porque eles fidelizaram os clientes. Então, as preocupações no âmbito privado, quando eu crio uma plataforma de e-commerce, um Mercado Livre cria uma plataforma, ela está preocupada em ter mais clientes, em engajar mais clientes, em permitir que os clientes façam mais negociações. No âmbito público, não. No âmbito público, eu preciso criar designs a partir da ideia de experiência de usuário e de interface de usuário, que é o UX e o UI, que auxilie o cidadão a, quando ele entra numa plataforma, ele não ser enganado, ele ter informações adequadas e ele chegar à resolução dos conflitos realmente se for do seu interesse. Então, a noção de devido processo é muito importante. E quando eu penso na arquitetura, eu estou falando num trabalho concomitante entre pessoas da nossa área e pessoas da tecnologia, de modo a moldar plataformas que auxiliem e que induzam informação, mais transparência, mais accountability, e não que engane, buscando tão somente uma eficiência numérica, uma justiça em números. Nós precisamos pensar, e aí entra em consideração a necessidade de se perceber que isso já vem se tornando uma realidade. Então, nós temos um exemplo emblemático, que é o Civil
Resolution Tribunal do Canadá, que desde 2016 funciona totalmente online, é uma justiça online, é uma corte online, altamente funcional, mas nós temos grandes desafios. Então, nós precisamos, quando a gente pensa nessa ideia de tribunais online, a gente precisa lembrar que esses tribunais online, eles precisam trabalhar conjuntamente com os tribunais físicos, especialmente para as pessoas que não têm cidadania digital e que têm analfabetismo digital. A gente precisa projetar sistemas judiciais de justiça digital que garantam que as pessoas sejam efetivamente explicadas, e eu tenho todas as técnicas para fazê-lo. Eu preciso ter uma arquitetura de escolha diferente daquelas do contexto privado, pelas razões já indicadas. O intento e a intenção das plataformas privadas é vender mais, é gerar mais engajamento, e aqui a gente pensa em devido processo. E a gente precisa de ter uma interface de escolha digital pensada em prol de todos os cidadãos. Então, nós estamos numa situação, meus caros, minhas caras, que a gente está diante dessa virada, e nós precisamos começar a desenvolver uma nova propedêutica, pensar e repensar no contraditório, no devido processo, estabelecer balizas e pensar, inclusive, que esse âmbito desses 15, 20 anos, por exemplo, de ODRs e ODDs, ele nos deu um manancial que deve ser utilizado, inclusive, para estabelecer as bases éticas, as bases normativas e a reinterpretação dos princípios como devido processo, esse devido processo tecnológico, para que nós consigamos efetivamente lidar a contento com os desafios que todos nós estamos diante deles. Nós, do direito, precisamos fazer com que o direito estabeleça as premissas para que esses novos modelos tecnológicos que podem otimizar e fazer negociações e resoluções de conflitos muito rápidas, algumas ODRs resolvem conflitos em menos de uma semana, elas precisam ser levadas em consideração com toda a seriedade, com toda a preocupação que esse quadro merece. Aqui estão todos os meus contatos, algumas indicações bibliográficas, e queria me colocar à disposição de todos vocês, para se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem inclusive me indagar nas redes sociais, eu estou em todas elas, menos no Tinder e no TikTok. Muito obrigado. Meu amigo Jerry, parabéns, palestra fantástica, como sempre, com verticalidade. Você que é uma das grandes referências no tema, fico muito feliz de tê-lo aqui. Registro isso mais uma vez, a oportunidade de ouvi-los, né, de te ouvir, de ouvir o professor Lucon, sempre contribuindo, né, e lançando novas luzes sobre a temática, principalmente para que a gente possa refletir acerca dos impactos, porque muitas vezes a gente absorve a tecnologia de forma crítica, né, sem ponderar necessariamente o quanto que isso pode gerar reflexos, inclusive em termos de garantias processuais constitucionais. E eu já adianto aqui para você estava falando de criação de soluções in-house, né, que a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, eu presido a Comissão de Inteligência Artificial Aplicada à Advocacia Pública, nós já estamos em parceria aí com a Universidade Federal de Alagoas para desenvolver já algumas soluções específicas para a advocacia pública estadual, e também temos um convênio com a AGU, inclusive para a utilização do chamado Sistema Único de Procuradorias Públicas, né? E que vai também promover essa construção comparticipativa dessas novas tecnologias e uma interação grande entre as procuradorias dos estados, dos municípios também agora, numa nova fase, e a Advocacia Geral da União. Meu amigo, parabéns mais uma vez, muito obrigado por ter topado, por ter aceito o convite da PGE de estar aqui hoje, palestrar, né, aí no meio das férias, nas suas férias, das férias do professor Lucon, enfim, eu sei que tem uma série de compromissos e dedicar uma horinha aqui para a gente é motivo de grande satisfação. Agradeço mais uma vez ao professor Lucon, ao professor Dierle, e informo a todos que o nosso evento continua às 15 horas, tá? Uma série de palestras, né, no período da tarde, amanhã também, pela manhã e pela tarde. Então, às 15 horas em ponto, nós estaremos aqui com palestras do professor Marco Antônio, do professor Pedro, professor Denarci, enfim, continuamos a discutir essa temática tão importante e salutar para a compreensão adequada do processo civil à luz das novas tecnologias. O Lucon, eu não sei se o Lucon ainda está por aqui, ele tinha uma reunião. Dierle, mais uma vez, meu amigo, um grande abraço, espero vê-lo pessoalmente em breve. Eu que agradeço, Luiz. Um prazer aqui, um abraço para todos e para todas. Obrigado a todos que estão acompanhando o nosso evento, e às 15 horas aguardo vocês para o próximo painel. Muito obrigado, um abraço.